Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse não é difícil você achar, porque é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 9 até o verso 20, de Apocalipse, capítulo 1. Que nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs-me sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? O Senhor nos abençoe com a sua palavra. Uma visão celestial. Nós vivemos a nossa vida, nós vivemos uma visão terrena nos nossos dias. Nós perdemos a nossa visão do futuro. Ou melhor, o futuro, quando falamos de futuro, pensamos daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, no máximo daqui a 1 ano. Nós perdemos essa visão do futuro, daquilo que é eterno, do que é celestial. Hoje, a nossa visão, tudo é para o aqui e para o agora. Tudo é para esse momento, para essa terra, para essa vida que aqui passamos. Nos perdemos olhando para as circunstâncias à nossa volta e perdemos a visão do que é celestial. Perdemos a visão do eterno. Essa é a realidade. Nós olhamos para a terra e deixamos de olhar para o céu. Nós temos vivido tempo nessa maneira. E essa palavra de Deus que nós queremos trazer nessa noite, para compartilhar com os irmãos, essa palavra do Senhor, é para que nós possamos resgatar a visão celestial nas nossas vidas. João foi chamado para escrever o Apocalipse, para relatar a nós um pouco daquilo que será o céu, um pouco daquilo que ele viu, como se fosse uma ponta de um iceberg. Você vê apenas aquela pequena parte, muito mais existe, mas João foi chamado por Deus para revelar. Por isso Apocalipse é chamado o livro da revelação. E nós precisamos olhar para essa revelação e contemplar a visão de Deus, a visão do eterno, a visão do Altíssimo, a visão do céu nas nossas vidas. A palavra de Deus diz: ora, se a nossa vida, se a nossa fé,
se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa visão está limitada apenas ao aqui e o agora, apenas a essa terra, nós seremos os mais infelizes dos homens. Por quê? O que nós podemos esperar desse momento ou dessa terra? O que você pode esperar? Você quer experimentar o céu, o gozo celestial aqui na terra? Não vai. Você quer esperar aqui na terra que as coisas que lá no céu existem sejam aqui? Não serão. Porque céu é uma coisa e terra é outra. Nós aqui vivemos momentos como que lampejos daquilo que é eterno. Nós vivemos aqui apenas reflexo daquilo que Deus vai se revelar plenamente no céu para as nossas vidas. Mas aqui, irmãos, não é o céu. Aqui não é a eternidade. Não é. Perdoa-me se talvez eu esteja falando a você e isso vá de encontro aos teus sonhos, aos teus projetos. Mas essa é uma realidade. E que se nós vivemos a nossa vida apenas olhando para o aqui, para o hoje, nós perdemos a visão da eternidade. Porque nós deixamos de olhar para o céu. E o cristão que deixa de olhar para o céu, ele deixa de olhar para Cristo. Ele perde a sua identidade. E aí nós vamos entender quando Jesus diz que ele não é desse mundo, como também nós não somos também. Ele tem um reino, ele tem um lugar, ele tem algo aguardando as nossas vidas, a nossa presença. E o dia que lá chegarmos, de fato nós usaremos ou usufruiremos do gozo celeste ou da plenitude de Deus nas nossas vidas, mas quando lá chegarmos, não é aqui. Então eu quero compartilhar 3 visões que João teve. Breve, poderíamos muito, mas 3, aqui nesses primeiros capítulos de Apocalipse. A primeira visão, João diz, eu vi Jesus. E por que ele diz isso? Ele diz lá, no versículo 4, olha comigo, capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João vê Jesus, ele vê o Cristo ressurreto, glorioso, que se identifica com ele, e que se revela a ele. Não é mais o Cristo morto, crucificado, é o Cristo ressurreto, glorificado. É um Cristo diferente, a sua aparência é diferente. Olha a aparência de Cristo. Olha o que Jesus, olha o que João nos narra a respeito de Cristo no versículo 13 e no verso 14. Ele diz, olha, ele tem vestes talares, há uma cinta de ouro no seu peito. Os seus cabelos são brancos. Seus cabelos são brancos. Seus olhos são como chama de fogo, seus pés semelhantes ao bronze e a sua voz como a voz de muitas águas. Jesus se revela a João, se mostra a João, que visão maravilhosa do Cristo. Não mais aquele Cristo, conforme João tinha visto, sendo crucificado, mas agora um Cristo glorificado, um Cristo eterno. E ele diz, olha, eu estava morto, eu estive morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. O Cristo ressurreto também é um Cristo poderoso, ou melhor, o Todo-Poderoso, aquele que detém autoridade, porque Deus colocou sobre o estrado dos seus pés todas as coisas. Tudo o que existe para o louvor da glória do Senhor. Ele se revela e ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Tudo, Paulo vai dizer, foi feito por ele,
para Ele e por meio dEle. Tudo que existe foi feito para o Senhor. É a revelação do Cristo. Ele é um Cristo vitorioso. E sabe por que ele é vitorioso? Olha no verso 18: eu tenho nas chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. É um Cristo que venceu, é um Cristo que derrotou todo principado e potestade. É o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que pregou para os espíritos em prisão e tomou cativo o cativeiro. E agora ele detém a chave da morte e do inferno. Alguém para morrer tem que pedir permissão. O diabo para entrar no inferno tem que pedir permissão a Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Toda a terra, querido, todo o céu, toda a criação é para o louvor da sua glória. Tudo. Essa primeira visão é a visão do Cristo que João nos relata. E o melhor de tudo isso é que Jesus está passeando no meio das igrejas. Não é isso que ele diz? Eu vi o homem e ele passeia no meio dos candeeiros de ouro, e os candeeiros são as igrejas. Jesus está no meio da igreja. Jesus não está longe de nós. Jesus não está como espectador da sua igreja sobre a face da terra. Não, Jesus está entre nós. É o Emanuel, é o Deus conosco. Ele passeia no meio da sua igreja e faz a obra que Ele quer fazer, e toca na vida que Ele quer tocar, e quer curar, Ele cura, e Ele quer abençoar, Ele abençoa, Ele quer expulsar, Ele expulsa. Ele é o Senhor da igreja e Ele está no meio da sua igreja. E Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. É esse Cristo, revelado, ressurreto, glorioso, vitorioso, que está entre nós. Louvado seja o Senhor por isso. A segunda visão que João tem está ali no capítulo 4. Vem as 7 cartas, 7 igrejas. Então lá no capítulo 4 ele tem uma nova visão. E agora ele vê o trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. João tem agora a visão do trono de Deus, e ele começa a narrar quem é Deus, ou aquele que está sentado no trono. Ele diz como que é o trono, ele diz aqueles que estão em volta do trono. Ele diz: olha, quem está sentado no trono tem todo o poder, saem vozes, saem trovões, relâmpagos do trono, a autoridade está naquele trono, é o trono do Todo-Poderoso, é o trono do Altíssimo, do Deus Eterno, do Deus Pai, Criador, que rege e governa todas as coisas. Por isso, o salmista Davi, lá no Salmo 150, ele vai dizer o quê? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Se nós olharmos os salmos, Davi vai sempre narrar e vai dizer: olha, o mar batam palmas, os rios aplaudam o Senhor, a natureza glorifique a Deus, os homens louvem ao Senhor, os instrumentos adorem a Deus, porque tudo foi criado para o louvor, para a glória, para o engrandecimento, para a adoração ao nosso Pai soberano. Essa visão de João agora do trono de Deus. Estão diante dele 7 Espíritos de Deus. E João diz: é o Espírito de Deus que vaga e que rege a terra, e que visita a terra, e que vê todas as coisas, e que faz e cumpre a vontade do nosso Pai Celeste. Que visão maravilhosa! Você tem lembrado dessa visão na sua vida? Quando as coisas estão difíceis, quando você está cercado de dificuldades, quando você está vivendo o seu dia a dia, você tem lembrado dessa visão?
Eu creio que não. Eu creio que dificilmente a gente lembre dessa visão quando nós somos envolvidos no nosso mundo, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia. Mas o que o Senhor quer relatar para nós e quer nos chamar a atenção é que nós precisamos sempre olhar, precisamos sempre ter essa visão. O Evangelho vai dizer, Jesus vai dizer, olha, pensar nas coisas de lá do alto. O Senhor vai dizer, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E aonde você tem colocado o teu coração? O meu coração está no meu carro novo. O meu coração está na minha casa nova. O meu coração está na minha posição social. O meu coração está no meu salário, no meu emprego, na minha família, no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos. O meu coração está nas coisas. Aí está o teu tesouro. Longe de Deus. E nas coisas. Nós precisamos olhar novamente para o alto. Nós precisamos novamente olhar para Cristo. Nós precisamos novamente ter a visão do que é eterno, do que é celestial nas nossas vidas. Mas também não é para nós vivermos como se fôssemos morrer hoje ou amanhã. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais fazer nada, porque eu vou ficar aqui agora aguardando Jesus voltar. Não, eu parei tudo, vou ficar aqui na rede, agora esperando, contemplando o céu. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que nós não poderemos mais trabalhar. E a oportunidade é hoje, é aqui, é agora, que nós devemos nos envolver no reino do Senhor, para a glória do Senhor, para colhermos bênçãos do Senhor, para colhermos frutos do Senhor. E entenda-se fruto, irmãos, não apenas coisas materiais, mas principalmente as espirituais, porque essas são eternas. As materiais são passageiras. Hoje você tem, amanhã não tem mais. Mas as bênçãos espirituais são eternas. Então João tem essa visão agora do Senhor, no seu trono, reinando eternamente. Mas tem uma terceira visão de João, no capítulo 5. E nessa terceira visão, é uma visão da adoração perfeita. Adoração perfeita. O que é uma adoração perfeita? Nós vamos ver aqui nesse capítulo 5. Que coisa maravilhosa. A primeira coisa, ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado. E então João começa a relatar que ele vê o livro, mas ninguém é apto para abrir o livro e desatar os seus selos. Então João chora, mas o anjo chega e diz: olha, não chore, porque tem um que morreu e deu a sua vida para desatar o livro. E então ele vê e tem a visão do Cordeiro, que foi morto para abrir o livro e desatar os seus selos, para dar prosseguimento à história, para continuar os planos de Deus, os planos do eterno. Então nesse momento João começa a ver a verdadeira adoração. Os primeiros que adoraram, ele diz lá no versículo 8, e diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A primeira adoração é a adoração que diz: tu és digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro porque compraste para Deus
uma nação, um povo, uma raça, vários, de todos os povos, raças e nações. E constituíste um reino e um sacerdócio. Nós, irmãos, eu e você, fazemos parte desse reino e desse sacerdócio. Amém, queridos? Nós fazemos parte desse reino e do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Ele pagou. Ele pagou um alto preço, o preço de sangue com a sua vida. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar naquela horrível cruz. Por isso, Ele conquistou o direito sobre as nossas vidas. Por isso nós nos rendemos a Ele, por isso nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, por isso nós o declaramos que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, e agora nós nos submetemos à Sua vontade, nós nos submetemos ao Seu senhorio. Preste atenção nessa palavra, meu irmão, senhorio. Jesus é o Senhor da sua vida ou não é? Sim ou não? E o que isso significa, pastor? Significa que é Ele que manda em você. Hoje nós temos muitos cristãos que declaram que Jesus é o Senhor, mas querem mandar na sua própria vida. Querem fazer o que bem entendem. Querem tomar rédeas da sua vida e caminhar segundo o teu coração. Isso não é senhorio de Cristo. Você botou Jesus para fora. Senhorio declara que Jesus, Ele é o Rei, Ele é o soberano sobre você. A tua vontade é a vontade dEle. O teu querer é o querer dEle. Os planos que você tem que ter são os planos dEle na sua vida. Ah, pastor, mas e os meus planos? E a minha vontade? E o meu querer? Aonde fica nisso tudo? Fica crucificado na cruz. Morreu com o velho homem e com a sua velha natureza. Ser nova criatura, nascer de novo, conforme diz João capítulo 3, importa-vos nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. Nascer de novo e ser nova criatura significa nascer de Deus. As coisas velhas passaram. Mas e os meus planos, e os meus sonhos, e os meus desejos, e tudo aquilo que eu gostaria? Ora, se for da vontade de Deus, Deus vai concretizar na sua vida. Se for para a glória de Deus, Deus vai concretizar na sua vida. Se for para que o nome dEle seja exaltado na sua vida, Ele vai fazê-lo. Mas o senhorio pertence a Ele. Quero voltar à pergunta. Jesus é o Senhor da sua vida? Sim? É Ele que está tomando as decisões ou é você que está tomando as decisões? É Ele que está dando a direção na sua vida ou é você que está tomando a direção na sua vida? Lembre-se disso. Se é você, você está deixando Jesus do lado de fora. Na sua vida, dos seus planos, dos seus ideais. A segunda visão, ainda aqui no capítulo 5, mais à frente, nessa visão da adoração perfeita, está lá no versículo 13 em diante, diz assim, verso 11 em diante. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, e mais uma vez diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A primeira adoração procede dos seres viventes, daqueles 4 seres viventes dos anciãos.
A segunda adoração procede dos anjos, de milhões e milhões e milhares, que adoram agora a Cristo. E diz: tu és digno, tu és o Cordeiro, tu deste a sua vida, tu merece honra, glória, louvor e adoração. É a adoração do céu. O céu glorifica ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a última adoração, aqui no capítulo 5, está no versículo 13 em diante, e ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, ou seja, não escapou nada agora, toda a existência e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, meu irmão, como nós temos adorado ao Senhor, como você tem adorado ao Senhor. Nas tuas orações você tem adorado a Deus? Ou será que a tua oração é apenas uma lista de petições? Ou será que você só se aproxima de Deus com interesse? Sabe aquela pessoa interesseira? Você conhece pessoa interesseira? Eu conheço. É aquela pessoa que só chega perto de você, quando você sabe que ela está chegando, você vai pedir alguma coisa. Será que Deus está olhando assim para você? Será que você só chega diante de Deus para pedir alguma coisa? Será que Deus olha para você e fala assim: lá vem aquele filho pedão pra caramba, só sabe pedir, rapaz. Será que é assim que Deus olha para você? Sabe por quê? Porque quando nós chegamos diante de Deus, quando você chega, você vai se aproximando dele e puxa aquela lista sem tamanho. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu quero isso. E vai embora. E no final diz assim: em nome de Jesus, amém. E entrega na mão dele. E alguns ainda falam assim: se der para adiantar um pouquinho, as coisas estão complicadas. Mas não é assim que Deus quer tratar conosco. O que a palavra nos ensina é que Ele merece a nossa adoração. Que quando nós nos aproximamos de Cristo, nós devemos adorá-lo. E preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã, visitante, preste atenção nisso. Nós adoramos a Cristo não por aquilo que Ele faz por nós. Preste atenção nisso, eu vou repetir. Você adora a Cristo não por aquilo que Ele faz por você. Você entendeu isso? Você não adora a Cristo porque Ele te dá alguma coisa. Não é essa relação, toma lá, dá cá. Não é isso que Deus tem de relacionamento com os seus filhos, conosco. Porque se você pensar dessa maneira errada, o dia que Deus falar não para você, o que vai acontecer? Você não vai adorá-lo. Ah, eu só vou adorar a Cristo quando Ele me der as coisas. Então, enquanto Ele está me dando um emprego, enquanto Ele me dá saúde, enquanto Ele me dá isso, aquilo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. E o dia que Deus não me der? Que Ele pode não me dar. E o dia que a enfermidade chegar? E o dia que Deus falar que não vai me curar? E aí? Deus deixou de ser bom? Deus deixou de ser Deus? Não. Então nós não adoramos a Ele por aquilo que nós recebemos dEle. Nós adoramos a Deus pelo aquilo que Ele é.
Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é aquele que rege e governa todas as coisas. Por isso Ele merece honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Não é por aquilo que Ele me dá, mas se Ele quiser me dar, amém. Se Ele quiser me abençoar, amém. Se Ele quiser me curar, amém. Se Ele quiser ressuscitar o morto, amém. Mas se Ele quiser levar, amém. Se Ele quiser deixar que a enfermidade me ensine alguma coisa, louvado seja o Senhor. Se Ele quiser que eu passe pela tribulação, amém, eu vou passar. Por isso a palavra de Deus diz que em todas as coisas, em tudo, dai graças ao Senhor. Em tudo. Não só nas coisas boas, mas principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. João tem essa visão, irmãos, daquilo que é celestial, daquilo que é eterno. A visão de Cristo, a visão do trono de Deus e a visão de uma adoração perfeita. Essa visão que nós não podemos perder. Essa é a visão que você não pode deixar de ter na sua vida, todos os dias. Todos os dias. Talvez, fica aqui uma sugestão, nós precisemos, todos os dias ao amanhecer, abrir Apocalipse e ler esse texto, para lembrarmos que nós somos cidadãos dos céus, amém, irmãos? Que nós fazemos parte do céu. Talvez todo dia, quando você acordar, você precisa abrir aqui em Apocalipse para você lembrar que você não pertence a esse mundo, que aqui é apenas um momento, é apenas uma travessia que nós temos que fazer, mas que a nossa herança, que a nossa promessa, que a nossa vida eterna não será aqui, é no céu que o Senhor preparou para nós. Talvez quando você está passando pelas maiores dificuldades na sua vida, você tem que abrir aqui em Apocalipse e lembrar que essas coisas são passageiras, mas o Senhor é eterno nas nossas vidas. Todos os dias nós temos que olhar para o alto e lembrar que nós pertencemos a Ele e que Ele é o Senhor da sua vida. Por isso, adore-o. Adore-o com o seu coração, adore-o com a sua vida, adore-o de verdade. Entrega as chaves da sua vida nas mãos dele. A chave da morte e do inferno já estão nas mãos do Senhor, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer a chave do seu coração. Ele quer a chave do seu coração. Ele quer a chave e o domínio sobre a sua vida. Porque foi por você que Ele morreu.